do Caminho é uma ideia que surgiu num grupo de WhatsApp de facilitadores e helpers do PEFOR, do Brasil todo, nesse tempos de isolamento, né, e de universo virtual mais atuante, tivemos essa ideia de promover esses encontros onde a gente pudesse estudar uma palestra, trocar, e um se colocar a serviço de todos. Então, nessa toada, eu e mais alguns outros que não estão diretamente trabalhando com a gente agora, tiveram que sair da organização, mas que estão sempre nos prestigiando, começamos a nos colocar a serviço de organizar esses eventos, né? Então, a gente fez toda uma estratégia, assim, de entender, né, com questionários, o que era melhor, o dia, o horário, então ficou sempre na última sexta-feira de cada mês, né? Então, é um evento mensal, e hoje quem nos dá todo o apoio e suporte é a regional do DF, né, DF Mato Grosso do Sul, e eu quero aproveitar aqui a presença da nossa presidente, Dulce Consuelo, e agradecer a gentileza dela ter aceitado, junto com os outros conselheiros, né, o apoio, né, a esse evento, e a Rô, que está aqui, que não é do DF de Minas, mas que está nesse grupo. Na verdade, foi a Rô que criou o grupo, compartilhando, agora chama Compartilhando Caminho, né, Rô? Mas é um grupo bem atuante, lotado, né? Quando sai um, entra outro, tem 200 e tantas pessoas do Brasil todo, e é bem legal. Então, eu vou passar, esse mês a gente está com a Patrícia Cobras Vivas, que queremos dar os nossos parabéns, porque hoje faz 10 anos do Cabeça do Dragão, que foi uma metodologia que ela criou, que une astrologia com constelações familiares, muito legal. E quem tiver interesse e quiser conhecer, depois a Patrícia pode deixar o site e as redes sociais dela aqui, mas ela vai hoje falar de uma palestra do PEFOC. Então, eu vou deixar ela para se apresentar com mais autonomia e precisão. E estamos aqui à sua disposição, Patrícia, qualquer coisa. E, Rô, se você quiser também falar alguma coisa, a Rô é minha parceira nesse trabalho aqui. Ai, Patrícia, muito feliz de você estar conosco e seja bem-vinda. Muito obrigada por aceitar o convite. Obrigada. Nossa, eu que agradeço o convite e a confiança. É uma honra estar aqui. Então, eu sou Patrícia Cobra Vivas, né? Eu comecei minha formação, eu comecei o PEFORC em Brasília, acho que é bom dizer isso. Então, para mim é uma alegria contribuir com Brasília. A Gilda foi minha facilitadora, então eu sou da última turma que Donovan e Susan vieram, eu formei em 2001 como facilitadora, e me formei em Helper na Bahia, com a coordenação de Rino Marconi, junto com a Dulce, né, que nós tivemos o privilégio de ter essa turma, que era uma turma que teve 6 regionais representadas, então a nossa turma, a gente se denominava orgulhosamente, mas vaidosamente, mas ao mesmo tempo reconhecendo nosso eu superior, como o Helper Brasil, né, que o quanto é importante e acho lindo reconhecer essa integração que vocês também construíram, né? Então, a gente foi bem privilegiada de ter feito essa formação com o Rio. Nós formamos, eu nem me lembro em que ano, mas eu acho que foi 2014, como helper, e de lá para cá eu sou helper, né? Então eu sou facilitadora e sou professora também de formações, e desenvolvi, como a Suzana disse, o Cabeça do Dragão nesses anos todos, e reconheço que muito graças ao que o PEFORC me ancora, me sustenta. O trabalho do PEFORC, para quem não sabe, é um trabalho de autoconhecimento,
mas ele é de autoconhecimento, mas a finalidade última do Pathwork é o desenvolvimento espiritual. Né? A gente fala muito sobre o Pathwork, mas a gente precisa compreender a profundidade desse trabalho. Né? Ele não é uma terapia convencional, né? Ele realmente, o objetivo maior dele é esse desenvolvimento. E o tema que eu me propus a trazer, de certa forma, é um grande desafio, ele é um tema nuclear para todos nós. Ele é um tema que todos os seres humanos vivem, conscientes disso ou não. E, para mim, o meu convite para vocês é que vocês possam escutar essa palestra do lugar do seu adulto, mas, ao mesmo tempo, do lugar de um adulto que escolhe estar aqui agora, mas que não escuta só com a sua mente, que escuta com o seu coração. Então, o meu convite é que, desde o início, a gente possa estar ancorado em nós mesmos e, ao mesmo tempo, abertos a sentir o que eu vou trazendo. Não uma compreensão intelectual, porque aqui nesse tema, e nenhum tema do Pathwork, mas principalmente no que a gente vai trazer aqui, a conscientização é fundamental, mas a experiência, você sentir como isso se dá em você, é fundamental. Todo o trabalho passa pela conscientização e passa por esse espaço que eu sinto em mim o que está sendo trazido. Né? De como, o meu convite desde o início é de como vocês vão vivenciar isso a cada fala. Como é que isso se dá em você? Como é que você experiencia? Ou talvez as memórias venham de como você viveu isso lá atrás, né, enquanto criança. Não é para você estar no lugar da criança. O meu convite é você estar no seu adulto e do seu observador olhar para essa criança. Né? Que assim, tem uma coisa que aqui é importante, aqui o círculo vicioso é algo que faz parte da historinha que a gente conta. Ai, como a minha criancinha sofreu, como a minha criancinha viveu isso. Ai, a minha criança, a minha criança. Essa criança está aqui agora, numa mulher adulta, num homem adulto. Essa criança sofrida, né? Essa criança que sentiu dores, sim, que sim viveu essa experiência, mas que no nível mais profundo teve muito amor. Né? Desse homem e dessa mulher que te passaram a vida e que puderam dar da forma que puderam. E que essa palestra traz a importância disso, que se nós tivéssemos pais perfeitos, nós não teríamos a possibilidade de viver essa experiência e fazer o processo de evolução que nós fazemos. Então, no nível mais profundo, esse homem e essa mulher que te passaram a vida, eles passaram de forma que você, por amor, com toda a imperfeição deles, com um profundo amor. E é graças a esse amor que a gente está aqui agora. Não é? Então, eu vou pedir para vocês fecharem um pouco seus olhos. Sentindo um pouco o seu corpo, sentindo a sua presença aqui agora, deixando a música reverberar em você. Na compreensão desse adulto que você é, da compreensão de todas as partes que são vividas em você. De tudo que
te toca viver aqui e agora, incluindo e acolhendo tudo que te toca viver. Deixando compreender quão magnífica a vida é. O quão estamos imersos num profundo mar da vida, num profundo mar de energia, de beleza e grandeza. Convidando a acolher todas as suas partes. Todo o universo que é você. Waves are coming in. There is so much magnificence near the ocean. Waves are coming in. Waves are coming in. There is so much magnificence near the ocean. Waves are coming in. Waves are coming in. Voltando bem devagar. Voltando e trazendo
para esse espaço em comum. Abrindo seus olhos bem devagar. Bom, boa tarde a todos. Agora desse outro lugar. Bom, vamos lá. O PowerPoint está aparecendo inteiro? Tá? Aberto? Assim, tá tranquilo. Beleza. Bom, a palestra que a gente vai falar é o Círculo Vicioso do Amor Imaturo. Eu imagino que cada um, de alguma forma, tenha chegado aqui também atraído por esse tema. Como eu disse antes, é um tema nuclear, é um tema fundamental para a história de todos nós, e eu até brinco quando eu falo dessa palestra, porque cada lâmina que eu vou apresentar para vocês é uma palestra inteira, ela representa uma palestra inteira. Então, ela é um trabalho para a vida, né? É um trabalho que norteia todo o nosso trabalho, e ele, de certa forma, é a base de todo o Pathwork, né? Se é que a gente pode dizer isso, porque várias palestras são a base de todo o Pathwork. Então, o guia diz isso, né? Que essa tarefa, nossa tarefa do caminho é descobrir como é que esse círculo se dá dentro de nós. Por isso que eu quis começar dessa forma. Então, a ideia é que vocês possam reconhecer onde, como, para quem esse círculo vicioso está dirigido. Como isso se dá em você? Como eu disse antes, é trazer, não de uma forma intelectual que eu vou trazendo teoricamente para vocês, mas realmente experienciar e procurar relembrar como é que isso se dava lá atrás. Porque lá no último momento, qual é o objetivo último dessa palestra? É que nós possamos realmente, como adultos, escolher dar o nosso amor. Não incansavelmente, exigentemente exigir que o outro nos ame incondicionalmente e nós sejamos o centro da vida do outro. E muitas vezes, quando a gente é o centro da vida do outro, a gente deixa de amar esse outro e segue viciados nesse círculo. Então, aqui é como a gente pode tornar a compreensão profunda e essa experiência realmente para que a gente possa começar a dissolver o que nós nos conscientizamos, ou nos conscientizarmos aqui agora. Então, eu quis começar com essas imagens, que são imagens que eu vou trazer ao longo da palestra, mas eu gostaria que vocês, o que eu quero pedir a vocês é que vocês olhem essas imagens. E olhem como elas tocam você. Como cada uma dessas palestras, essas imagens tocam você. Que sentimentos elas fazem, com que sentimentos elas provocam em você, cada uma delas. Como essas imagens contam um pouco da tua história.
essas imagens contam um pouco da história de todos nós, das dores de todos nós. Então, isso aqui é uma frase literal do guia, que ele fala: o ciclo vicioso vai começar na nossa infância. A nossa criança é totalmente dependente e necessita de cuidados, isso é real, ela necessita de cuidados realmente. E todos nós, em algum nível, por nossos pais ou não, nós fomos cuidados. Tanto que estamos aqui e não morremos. Nós sobrevivemos os vários desafios que foram trazidos na nossa infância. Mas o ponto é que, nesse momento, nós dependemos e necessitamos absolutamente dos nossos pais. O nosso adulto maduro vai seguir a partir disso. E nós só vamos poder ter uma personalidade madura, harmoniosa, na medida que a gente se dá conta dessas reações infantis. Enquanto essas reações infantis permanecem ocultas, não é possível realmente que a gente esteja num adulto maduro que pode lidar com as suas frustrações. Todo o tempo do que a gente está falando aqui, a gente também está falando das inúmeras frustrações que nós vivemos. E o guia tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz: a maturidade é a arte de lidar com a frustração. E a maturidade vai começar a partir desse ponto onde eu me conscientizo do que eu vivi lá atrás e que, de fato, eu posso transformar e trazer aqui agora. Né? Então, eu quis escolher essa imagem desse menininho e dessa menina, tá? Começando aqui, que é desse lugar que nós estamos aqui agora, com a dor desse menininho, com esse coração apertado e distanciado e isolado de todos os outros que também estão nesses mesmos lugares, com seu coração apertadinho, abraçadinho. Nós, enquanto crianças, como nós necessitamos profundamente desse amor, desse cuidado, nós temos necessidade real de cuidado e proteção. Mas nesse momento, nós temos uma necessidade e o desejo de amor exclusivo. Se vocês lembram, eu sempre gosto de dar esse exemplo, porque muitas vezes a gente vê criancinhas que tá o pai e a mãe, ou então a gente chega perto do pai ou da mãe e a criança nos empurra, né? Ou a criança quer o amor exclusivo, ela quer o amor só o pai e a mãe, ela seja amada por esse pai, por essa mãe exclusivamente. Muitas vezes, o que a gente vê é que ela não quer nem que os pais se amem, né? Mas, por outro lado, se os pais não se amam, isso é uma outra dor profunda para a criança. Mas aqui é insaciável esse desejo da criança. Para a criança, é perfeito isso. Nós nascemos e vivemos essa experiência. Nós necessitamos desse amor exclusivo e egoísta. O ponto de toda essa palestra, eu vou repetir isso, é que nós crescemos e seguimos exigindo isso dos nossos amores, dos nossos parceiros e parceiras, das nossas amigas. Eu estou vendo a Dija aqui, quantas vezes a gente já brincou que a gente tinha ciúme uma da outra. Né? Então, o quanto a gente quer um amor exclusivo ainda, mesmo adultos. Né? Só que esse papai e essa mamãe não têm como dar esse amor exclusivo. Esse amor exclusivo não existe nessa experiência humana.
Então, o que nós, enquanto crianças, sentimos é uma profunda rejeição. Nós não compreendemos que isso não é possível. Nós tomamos isso como uma rejeição. Nós tomamos isso como, em algum nível, como se nós não estivéssemos sendo aceitos, como se nós não fôssemos bons o bastante. Aí a gente nasce numa família que muitas vezes a gente tem os pentelhos dos irmãos, ou mais velhos ou mais novos, né? De repente, ou a gente é isso, mesmo sendo um filho único, né? Os pais dividem as atenções com outras pessoas. Aqui é importante trazer que isso não é a verdade absoluta. A criança não necessariamente foi rejeitada. Ela pode ter todo o cuidado, toda a atenção, toda a proteção, mas, às vezes, um momento que os pais faltaram ou não estiveram, ali ela se sente rejeitada e aquilo é profundamente doloroso. Eu tenho uns amigos que uma vez foram pular de parapente e eles diziam, nós vamos voar, nós vamos voar, nós vamos voar, e eles foram saltar de parapente. Quando chegaram em casa, felizes, contentes, e a filha pequenininha de uns 3, 4 anos, chorando muito que eles tinham ido voar e não tinham levado ela. Então, esse meu amigo brincava, ele falava, a gente faz tudo certo, aí a gente vai fazer uma coisa para nós, e isso reverbera para ela como uma rejeição, como uma dor. Agora, você imagina você no lugar dessa criança, fantasiando que eu vou voar com meu pai e minha mãe, vou voar com meu pai e minha mãe, e nós, enquanto crianças, voar é realmente uma possibilidade de voar, de alçar voos. A dor profunda que ela viveu por algo que não era uma rejeição para ela, né? E o que acontece? Nós não recebemos, ou não recebemos esse amor exclusivo, esse amor único, exclusivo, nos sentimos rejeitados e ficamos com muito ódio. E nós vamos e muito ressentidos. E o que acontece é que, num nível mais profundo, e que nem é tão profundo assim, porque eu me lembro quantas vezes eu queria que a minha mãe morresse, eu me lembro disso, né? E quando eu comecei o PEF, eu falava, mas eu me lembrava disso. Eu falava, eu quero que ela morra, né? E eu já ouvi gente contando que pensou isso, que queria que o pai morresse, a mãe morresse, o pai morreu, a mãe morreu, né? Então, para a criança, como ela é uma dor profunda e ela sente um ódio e dirige essa agressividade, essa hostilidade, esse ressentimento contra aqueles a quem ela mais ama. Então, ela dirige isso, só que isso não é expresso. A maioria, muitas crianças expressam isso, como tem essa imagenzinha da menininha, às vezes expresso isso em forma de agressividade real, em forma de afastamento, como dessa menina, de birra. Só que, na verdade, quanto mais a gente se expressou esse ódio, mais reprimido nós somos, mais rejeitados nos sentimos. O que acontece? Nós somos educados e ouvimos sempre que nós devemos honrar pai e mãe, que é errado odiar pai e mãe, que nós não podemos nós devemos e temos que amar nossos pais sempre, né? O que acontece é que nós sentimos muita vergonha e muita culpa em relação a esses sentimentos, a essas emoções negativas. Então, é tamanha vergonha que o que acontece? Eu preciso esconder esses sentimentos. Então, como eu disse antes, dependendo da criança, ela vai expressar esses sentimentos. Para outras, ela nem vai expressar. Para outras, ela
guarda isso profundamente. E nós guardamos em lugares que isso norteia a nossa vida e nós sem termos nenhuma consciência disso, né? Então, a criança, ela leva isso para o seu inconsciente. Para aqueles que fazem patchwork aqui, isso é muito claro, na medida que a gente vai se trabalhando, a gente vai vendo. Só que isso aqui, o nome dessa palestra é o Círculo Vicioso do Amor Imaturo, porque muitas e muitas vezes nós vamos vivenciando esses conflitos, essas dores, de forma que cada vez nós estaremos mais e mais conscientes. Quanto mais e mais profundo nós vamos, mais e mais conscientes nós vamos nos tornando e mais livres nós vamos ficando desses círculos viciosos. E mais capazes de darmos saltos além deles, de realmente fazermos diferente. Então, a criança leva para o inconsciente e o que acontece é que ela passa a ter um desejo de ser punida. Então, é como se eu sei que eu sou má e eu mereço ser punida. Eu sei que, de alguma forma, eu não sou amada, não sou merecedora, porque além de eu já ser rejeitada por eles, eu ainda tenho esse lugar que eu odeio esses pais, odeio essas pessoas. Então, eu mereço ser punida. E muitas vezes, os sentimentos de não merecimento que nós vivemos vêm a partir desse lugar, que é muito mais inconsciente do que outros que a gente vai trabalhando ao longo da nossa vida, né? Então, eu mereço ser punida. Porém, eu temo a punição. Eu temo que essa punição venha de fora. Eu temo que essa punição venha e seja muito maior, muito pior. Então, eu me lembro que eu temia muito a punição de Deus. A minha família é muito católica. E eu temia aquele Deus onisciente, onipresente. Eu me lembro disso. Aquele Deus onisciente, onipresente, que eu pensava, meu Deus, tudo que eu faço tem esse Deus aqui que está me olhando. Então, eu temia muito que Deus me punisse. Isso eu me lembro, pequenininha, né? Então, o que acontece conosco? Todas as vezes que a gente se sente feliz, a gente passa a ter um sentimento que não merece aquele prazer, que não merece viver esses sentimentos. Principalmente porque muitas vezes que a gente é criança, se vocês lembrarem, a gente está brincando e a gente não quer acabar com a brincadeira. E aí os pais têm que chamar e vêm para chamar para estudar e ficam bravos porque a gente está fazendo bagunça, né? Então, vem uma sensação, eu mereço ser punida, eu temo ser punida. Todas as vezes que eu começo a ter prazer, e aí a gente trazendo para a vida adulta, de repente, tendo sucesso, tendo dinheiro, estando vivendo uma relação maravilhosa, a sensação, mesmo que inconsciente, muitas vezes vem de não merecimento. Por exemplo, como assim se eu estou vivendo tão feliz com tantos problemas na humanidade? A humanidade é um caos, tanta gente sofrendo, como assim posso estar tão feliz? Então, observa isso em você. Lembra que o meu convite no início é que você não ouça isso com a mente, que você relembre e sinta isso no teu corpo. Sinta como isso reverbera em você e como isso acontece em você. Sumiu meu.
Então, o que começamos a fazer? Eu gostei muito dessa imagem, porque está ali todo mundo vivendo numa vida cinza, né? Previsível, cinza, triste, e uma pessoa com um solzinho na mão. Né? Nós podemos e somos capazes de viver toda a felicidade, toda a abundância, toda a realização. E em algum nível, com medo da punição, nós começamos a negar a felicidade. Porque em um nível a gente tenta evitar uma punição maior. Então, eu passo a criar inconscientemente situações que negam a minha felicidade. Aqui é uma coisa que, para quem não faz pathwork, é muito difícil de entender. Como assim, Patrícia? Eu crio uma situação, se eu quero tanto ser feliz... Tem um barulho, Suzana, eu acho que precisa desligar o áudio das pessoas, de alguém aí. Desliguei. Então, eu passo a negar a felicidade, evitando essa punição maior. Então, eu fico numa luta entre desejo ser feliz e tenho medo de ser feliz. Inclusive, tem uma palestra do Pathwork que chama o medo e o desejo da felicidade. Então, eu anseio pela felicidade, anseio por prazer, por amor, por abundância, por realizar os meus desejos, por viver plenamente. Mas eu tenho um medo gigante. E aqui a gente agrega com as nossas crenças religiosas de punição, de sofrimento, de o que é amor, esse amor incondicional, esse amor que Jesus Cristo pregou. Então, e eu preciso sofrer muito, principalmente quem foi criado no cristianismo de modo geral. Nós temos Jesus Cristo não falou nada disso, ao contrário, ele era um homem potente, vibrante, né? Mas nós trazemos toda uma carga de sofrimento, de dor, de autoflagelo, de autopunição, né? Então, aqui essa voz, aqui é uma história construída desde a nossa infância, mas vem reforçada por lugares religiosos, por crenças e valores, né? Por várias crenças e valores dentro, principalmente, dos vários meios onde a gente foi criado. Então, é uma luta entre eu desejo a felicidade e, ao mesmo tempo, eu tenho medo da felicidade. Então, quanto mais eu desejo ser feliz, mais culpa eu sinto. O que a gente está falando não é muito fácil de entender. Perceba o que acontece em você. Quantas vezes na sua história, na sua vida, você estava feliz, estava realizado, pleno, e acontece alguma coisa. Então, você está ganhando muito dinheiro, aí começa a estragar um monte de coisa, ou você bate o carro, ou alguém na família tem um problema, ou você tem um problema de saúde, ou alguém da família fica doente, aquele dinheiro que você ganhou, você empresta para alguém, para ajudar alguém, ou você está vivendo uma relação maravilhosa, incrível, de parceria, e aí, de repente, você perde a graça daquela relação, ou aparece alguém novo, ou você se distrai com essa outra relação, ou você inconscientemente começa a abandonar o outro e o outro te trai e você não vê a tua parte da responsabilidade. Começa a perceber isso. O quanto mais nós desejamos a felicidade, mais culpa nós sentimos. O quanto, em algum nível, isso acontece, mesmo que inconscientemente. Então, nós vamos nos punir. Então, eu dei um exemplo aqui de abundância, eu dei um exemplo de relacionamento, mas as formas de autopunição são inúmeras. E elas vão vir
muito baseadas em crenças errôneas que nós trazemos também na nossa infância, né? Então, aqui a gente vai se punir a partir das nossas reações emocionais, de sintomas emocionais e físicos, de manipulações de emoção, de padrões que a gente traz desde a nossa infância e que vão se repetindo ao longo da nossa vida, né? Então, hoje eu vou fazer 62 anos e posso dizer que esse ciclo vicioso permanece. Por mais que eu tenha consciência o quanto ainda em vários pontos isso acontece. Em vários níveis isso acontece. Aqui a importância é compreender como isso foi construído, mas como isso, construído lá atrás, mas como isso se dá hoje. Como isso acontece hoje em você. Como você cria a partir dessas reações, né? Como você se pune. E lembra, aqui tem formas sutis e formas mais evidentes, né, de autopunição. Quantas vezes você pode, para algumas pessoas, é ficar doente, né? Para algumas pessoas, é realmente os jogos que se faz. Quanto esses jogos estão por trás de todas essas questões? Porque como tudo isso é inconsciente, nós criamos essa criança lá atrás que se sentiu rejeitada, ela cria estratégias que ela vai levar ao longo da vida, que vão reforçar exatamente essa rejeição. Tudo isso é o processo que vai recriando aquela ferida lá de trás. Então, o que acontece? Como nós estamos nesse processo, nós odiamos nossos pais, nós nos sentimos culpados e envergonhados por isso, nós sentimos que merecemos ser punidos, nós sentimos que tememos ser punidos por algo externo, então é melhor que nós mesmos façamos isso, então passamos a nos punir. Desejamos a felicidade, ficamos nessa luta de desejar a felicidade e temer essa felicidade. Então, em algum nível, a gente passa a desejar a infelicidade também. E a gente é alimentado, vou repetir, alimentado por... quanto mais eu sofro, mais eu tenho a atenção de outras pessoas, né? Socialmente, aqueles que sofrem muito têm muito olhar do outro. Quanto a gente corre por aquela pessoa da família que sofre tanto e todos têm o olhar para essa pessoa. Então, aqui, nós desenvolvemos aqui. Lembra que aqui a gente ainda está nesse lugar da criança, embora vivamos isso hoje, mas está nesse lugar da criança. Uma redenção imaginária. Quem sabe, se eu for muito perfeita, se eu fizer tudo certinho, e aqui é muito particular esse tudo certinho. Quem sabe se eu for muito amorosa, ou se eu for muito corajosa, ou se eu for muito equilibrada, muito silenciosa, quietinha, obediente, né? Quanto mais, como eu vou conseguir evitar essa punição? Então, essa redenção imaginária, ela traz uma exigência para a criança. Eu coloquei uma imagem de um adulto, porque isso nós vivemos hoje fortemente, né? Só que isso começou lá atrás. Eu imaginei esse lugar, que se eu for muito perfeita, então eu vou conseguir essa redenção. Eu vou conseguir ter esse amor divino, muitas vezes, que às vezes está implicado tudo isso. Ninguém vai descobrir que eu sou má, né? Então, como eu acho que eu mereço ser punida, é uma forma de tentar evitar a punição. Então,
Então, eu vou ser o mais perfeita possível para que vocês me amem. Então, eu vou fazer uma palestra maravilhosa. Vocês todos vão dizer, Patrícia, que máximo essa palestra, perfeita. E eu vou sair dessa palestra completamente insatisfeita porque eu não consegui que ela fosse perfeita o suficiente. Então, o quanto isso permeia a nossa vida, permeia o nosso cotidiano. Essa perfeição é impossível ser alcançada, mas é uma tentativa em glória dessa criança que está tentando evitar a punição. Aqui, quando nós trazemos esse lugar de que eu tenho que ser perfeita agora, existe o que a gente chama é a criação de uma consciência secundária. Então, nós temos, eu vou trazer mais adiante um pouco, nós temos a nossa consciência divina, que é a verdadeira, né? E que, sim, em um nível mais profundo, nós somos perfeitos. Nós somos seres divinos vivendo uma experiência humana. Então, em um nível, nós nos sabemos perfeitos. Mas nós estamos vivendo em um plano dual, nós estamos vivendo em um plano imperfeito. E toda a nossa trajetória de evolução passa por aceitar essa imperfeição humana. Só que aqui, isso, estou repetindo, lembra que aqui é construído lá na nossa infância. Essa consciência secundária, que ela é artificial, ela é exigente, ela é orgulhosa, ela é compulsiva. Eu tenho que ser perfeita, eu exijo que eu e o mundo sejam perfeitos, eu exijo que eu e você sejamos perfeitos. Ela não é verdadeira. Então, a gente chama esse lugar também de uma consciência sobreposta. É como se fosse um carrasco interno, um algoz, que diz, Patrícia, você não fez direito. Patrícia, você deveria ter feito assim. Patrícia, você tem que. Patrícia, você tem, você deve. E isso é um dos lugares mais sofridos para todos nós. Na medida que nós vamos amadurecendo, nós vamos podendo cada vez mais lidar com esse lugar de que sim, é o possível para mim. Sim. A consciência secundária é movida pela fraqueza e pelo medo. Lembra toda a trajetória que foi construída. Ela vem em busca de um amor exclusivo. Ela está em busca de evitar rejeição, ela está em busca de evitar, de esconder o ódio. Ela está em busca de encontrar a aceitação, o amor do outro. Só que o mais paradoxal aqui é que quanto mais eu vivo essa consciência secundária, menos eu obtenho o que eu desejo. Porque ela não é verdadeira. Como eu disse há pouco, a única consciência é a consciência divina. É a consciência do eu superior. É esse lugar onde eu realmente estou em plena conexão. Quando nós estamos nesse lugar, em nós, e todos nós vivemos vislumbres desse lugar, mas aqueles momentos de amor, de conexão com o outro, de beleza, de prazer, de presença. Esse é o lugar desse eu superior. Todos nós temos vislumbres dele.
todos nós, em um nível, nos sabemos ser esse lugar, mas ainda lutamos desse lugar egóico que tem que sem a consciência de que podemos colocar esse lugar do nosso ego positivo a serviço desse eu superior, alinhando essa vontade divina à nossa vontade. Aqui, presos nesse círculo, a gente fica nesse lugar de sofrimento. Porque enquanto eu estou na consciência secundária, eu não obtenho o que eu desejo. Eu só vou obter o que eu desejo a partir desse lugar. De conexão comigo mesmo, de conexão com esse eu mais profundo. Então, desse lugar de eu superior, desse lugar da conexão, da chama divina que há em cada um de nós, desse lugar eu me conecto com todos os seres. Eu posso ir além, por exemplo, se a gente usar as questões políticas, né? Eu posso ir além e olhar realmente de um lugar mais profundo, que mesmo que eu não compreenda, tudo isso serve à vida. Então, desse lugar eu posso ir além de todo esse círculo vicioso. Do lugar da consciência sobreposta, não. Da consciência secundária, não. Eu fico presa nesse lugar. Eu tenho que ser perfeita. E muitas vezes é interessante que eu estou aqui pensando, né? Se fosse em outros tempos, talvez eu até recusasse esse convite. Então, porque a exigência de perfeição impede muitas vezes que a gente faça o que a gente veio fazer. Para que a gente faça e realize o que a gente veio fazer, a gente precisa de humildade, de consciência de todo esse processo, mas de humildade de realmente ir além dessas vozes, que nós não vamos conseguir fazer perfeito. Isso faz parte da nossa humanidade. E a beleza está nessa imperfeição, nessa perfeita imperfeição. Então, o que acontece? Como nós nunca conseguimos alcançar essa perfeição, nunca conseguimos alcançar essa exigência dessa consciência secundária, nós vamos nos sentir inadequados, inferiores e completamente isolados. Porque quanto mais eu tento ser perfeita, quanto mais eu tento estar aqui e agora, perfeitamente correta e com tudo perfeito, nós não conseguimos. Então, vem um sentimento de inadequação, de inferioridade gigantes. E muito disso aqui passa por um lugar fantasioso. Às vezes nem é real, mas eu sinto isso. Então, quanto mais eu me sinto inadequado e inferior, mais eu me isolo. Mais eu vou trazer um lugar de que eu preciso esconder tudo isso. Como assim? Como é que eles vão saber? Como é que eles vão imaginar que eu me sinto imperfeita, inadequada? Que eu não faço direito, que eu não sei nada. Ouçam as várias vozes que vocês têm. Percebam quais são essas várias vozes. Cada um vai ter vozes específicas, em áreas específicas. Né? Como aqui é também o meu trabalho, é o meu caminho de autoconhecimento, mas também é um trabalho, o quanto dentro dos nossos trabalhos isso aparece. Suzana, eu vou pedir para você tirar o som de alguém que está bem barulhento aí. Bem barulhento não, mas está barulhento. Então, observa
que isso é construído lá na nossa infância. E desde lá, a gente começa a ficar cada vez mais solitário e com uma sensação de separação gigante. E é como se nós ouvíssemos: se descobrirem quem eu sou, eu vou ser rejeitado. Se descobrirem que eu não sou bom o bastante, se descobrirem que eu odeio tanto, se descobrirem que eu vou ser punida. Então, a gente segue se exigindo perfeição e segue se punindo inconscientemente. Tanto a consciência compulsiva, a consciência secundária, quanto a consciência divina, elas querem a mesma coisa. Elas querem a perfeição. Elas sabem que nós somos perfeitos. A diferença é que na consciência secundária, nessa consciência compulsiva, eu quero ser perfeita agora. Eu tenho que ser a facilitadora mais maravilhosa, mais incrível. Eu tenho que saber todas as palestras, as 258 palestras do Pathwork, tintim por tintim. Tem que estar dominando todos os conceitos agora. Eu tenho que ser incrível mãe, perfeita companheira, profissional impecável. Na consciência divina, ela sabe, nós nos sabemos perfeitos. Só que aqui é passo a passo. E isso passa por esse lugar de aceitarmos a nossa humanidade. Esse é o lugar mais lindo. Eu sou humana, imperfeita, cada um de nós é humano, imperfeito. Então, passa para que eu aceite quem eu sou, como eu sou. Por exemplo, nessa palestra, o que eu posso oferecer para vocês é isso, com cachorro latindo, com o óculos. Eu lembrei do Raimundo uma vez que me disse que meu óculos não dava para ver meus olhos, né? Com os óculos que aparecem o ring light. É isso. Ainda é assim. E quando eu posso passar por esse lugar, eu vou cada vez mais aceitando-me como sou. E o mais lindo é que, quanto mais eu aceito quem eu sou, mais eu posso aceitar o outro como ele é. Quanto menos eu aceito quem eu sou, menos eu aceito o outro como ele é. Eu vou estar sempre exigindo que o outro seja de uma determinada forma específica que eu acho que ele tem que ser. E o que acontece? Quanto mais eu exijo que você me ame, me respeite, me admire, como compensação de todo esse sentimento de inadequação, de inferioridade. Então, eu gostei dessa imagem que eu encontrei, porque assim, é esse lugar. Eu sou bacana, né? E vocês, meus súditos, têm que me amar, me admirar, me achar o máximo para compensar esse lugar de inadequação e de inferioridade. Veja como todo o processo vai acontecendo. Isso tudo começa de um lugar de dor dessa criança que se sentiu rejeitada, que quis amor exclusivo lá e que era uma necessidade real de afeto, de proteção, de cuidado, de aconchego, de sobrevivência. Aqui eu volto para esse lugar dessa exigência desse amor a partir dessa consciência secundária.
Eu exijo que vocês me respeitem, eu exijo que vocês me admirem, eu exijo que vocês me deem tudo isso para compensar uma dor que não foi preenchida lá no berço, lá nos meus primeiros anos. O que acontece é que exatamente eu recrio essa ferida. Eu recrio essa dor. Então, vejam, a gente está fazendo esse círculo. Então, essa criança que não obteve, que tinha esse amor exclusivo, egoísta, se sentiu rejeitada, sentiu ódio dos pais, se ressentiu e sentiu ódio dos pais e essa agressividade na direção deles, sentiu vergonha e culpa, sentiu desejo de ser punido, medo de ser punido, negou a felicidade e nega até hoje, de alguma forma. Lembra que a gente está caminhando aqui da infância, mas tudo isso está sendo vivido hoje, né? Então, com medo, negando a felicidade, com medo de ser punida, passa a negar, deixar de viver o prazer, de viver a realização, de viver, se pune com medo de que essa punição maior venha, traz esse perfeccionismo como uma forma de compensação, evitando essa punição, cria essa consciência secundária, vai se sentir fatalmente inadequado, inferior, porque não vai conseguir atingir o tamanho da exigência que tem, e passa a exigir que os outros a admirem e a amem, para obter o que não teve lá na infância. E, de novo, percebam que é uma luta em glória. A gente nunca vai atingir isso, nunca vai conseguir isso. A gente brinca até, nem Jesus conseguiu 100%, né? Mas o quanto isso é recriado, e aí eu vou repetir aqui algo que é importante. Então, quanto mais eu me conscientizo disso, e por isso eu pedi para vocês não ouvirem essa palestra só desse lugar mental, quanto mais eu me conscientizo disso, mais livre eu fico desse ciclo vicioso. Mais eu posso, de fato, encontrar esse lugar de que ainda é assim. E mais capaz de lidar com as frustrações eu vou ficar diante da vida. Mais capaz de estar aqui agora. Né? Então, por trás de todas as nossas frustrações, esse círculo vicioso está presente. E quanto mais eu posso ouvir essas vozes, né, da consciência secundária e da consciência divina, mais eu posso fazer face à vida. Mais eu posso estar aqui agora. Porque quanto mais eu me conscientizo, quanto mais eu mergulho no meu universo interno, mais possibilidade eu tenho de ir cada vez mais que esse círculo vicioso se constrói, cada vez mais eu vou e chega um momento que a gente de fato vai soltar tudo isso. Eu rezo para que isso se faça nessa vida, né? Porque eu até brinco de Janira, a gente vai morrer imperfeito e a gente vai morrer sem resolver tudo. Mas eu rezo para que, de alguma forma, cada um de nós possa se liberar cada vez mais e mais. Porque se imagina, se todos os seres humanos vivem isso, a humanidade também. Nós vivemos esse processo, né? Todos ansiando ser incluídos, ser amados, ser desejados e realizados. Né? O ponto aqui dessa palestra, e isso é o must dessa palestra, isso aqui é uma parte da fala do guia, apenas quando você desejar amar de maneira madura e saudável, que não encubra os motivos doentios,
apenas quando você estiver desejoso por amar na mesma intensidade que deseja ser amado, aceitando os riscos da vida, é que o amor virá. Então, eu só posso realmente viver uma relação madura de parceria real quando eu de fato estou disposta a lidar com a frustração, lidar com esse lugar de que são dois seres imperfeitos vivendo essa relação e eu realmente estou disposta a viver o amor. Eu realmente estou disposta a amar na mesma proporção que eu desejo ser amada. Ou seja, é amar o outro na imperfeição dele. E isso só vai acontecer na medida que eu sou capaz de amar a mim mesma. Na medida que eu sou capaz de me amar com todas as imperfeições que me cabem. E realmente amar o outro em todo o potencial que eu tenho como adulto. Não com um amor idealizado, não um amor romântico, mas realmente disponível a viver uma relação madura. Aí vocês vão me perguntar, isso é fácil? Isso é para a vida. Então, eu coloquei aqui os meus agradecimentos. Eu ganhei muito nesse caminho. Graças ao Pathwork, eu sou quem eu sou. Graças ao Pathwork, eu pude crescer e sustentar meu trabalho como eu sustento. E eu tive a ajuda de muita gente nesse caminho. E cada um de nós que está nesse caminho sabe como teve a ajuda de muitas pessoas. Então, eu brinco não, mas é real, nós temos uma ancestralidade pathworker. Né? Então, a Eva Perracos, que é essa mulher, que era uma mulher absolutamente humana, né? E que se dispôs, de alguma forma, num nível inimaginável, trazer todos esses conteúdos. Donovan e Susan, que para nós, para a maioria de nós, foram os ancestrais, né, dos primeiros, primeiro em Salvador, depois em São Paulo, com mais 2 turmas. Então, aqui no Sul também tem Jack e Nádia, que ensinaram aqui, a Renate trouxe aqui para o Sul. Acho fundamental sempre lembrarmos da Aida aqui, que a Aida foi quem trouxe o Pathwork para o Brasil. Eu acho que nem, quer dizer, ela mesma fala, né? Eu acho que ela não imaginava como a dimensão que o Pathwork tomaria aqui no Brasil. Em Brasília, a nossa facilitadora de Djanira, minha, foi a Gilda Vasconcelos, foi quem levou o Pathwork para Brasília. Né? Aqui no Sul, Renate, Rino, Cláudia Boatti, a própria Dija, que a Dija, além de ser uma grande mestra, hoje coordena uma formação em Brasília, né? Com o Eronaldo. A Suzana, pelo convite, a Roxana, que depois eu soube, né? E também agradecendo a Dulce, que é minha parceira de formação e que hoje leva essa responsabilidade grande de ser presidente do Conselho de Brasília. Então, perguntas? Ou vocês preferem fazer a vivência e depois abrimos para perguntas?
Fica a critério de cada um. Eu acho melhor fazer a vivência primeiro. Então, eu pensei várias vezes de que vivência, o que fazer e o que trazer, né? E eu escolhi não trabalhar com a criança, porque eu acho que a gente já está muito viciado em trabalhar com essa criança ferida, que acaba virando até um chavão. Ah, criança ferida, minha criança ferida, ai, a minha criança, acaba sendo mais uma desculpa. O meu convite é realmente que você possa trabalhar com o seu adulto. Sim, olhando para a dor dessa criança, mas sim, olhando para a criação sua, hoje, adulto, aqui e agora, responsável, maduro, mesmo que imaturo em várias partes, porque nós, sim, vamos morrer imperfeitos, olha para esse lugar. Então, qual é o meu convite? Eu vou pedir para vocês, vocês vão escolherem um tema que para você é a maior frustração. Você pode aqui, se você quiser escolher o tema do relacionamento, você pode escolher, e a palestra é muito direcionada para ele, né? Dessa capacidade de amar e de se dar, realmente, de amar realmente, né? E você pode escolher um outro tema que talvez nesse momento seja a tua maior frustração. Então, o que vocês vão trabalhar agora? Você vai escolher 3 lugares no chão. Gente, observa que isso aqui não é uma constelação, tá? Isso aqui é uma vivência, é um trabalho realmente vivencial, embora eu estou convidando vocês a terem 3 lugares, mas é um exercício, ok? Você vai escolher uma frustração que você esteja trabalhando. Você vai colocar 2 lugares, um que é a sua consciência secundária e o outro a sua consciência divina. E aí eu vou conduzindo o processo, ok? Suzana, para eu ver todo mundo, é só desmarcar aqui, né? É só ir na galeria, né? Todo mundo que quiser ir sim, ver todo verdade, mundo, visualizar a galeria, que aí você se mantém no topo e... Então, eu vou pedir a vocês, então, que se coloquem de pé e determina 3 lugares no chão. Você pode escolher com papéis, com almofadas, lugares imaginários, uma poltrona, 2, 3 cadeiras, o que você quiser, mas determina 3 lugares. Se coloca de pé, fora dos 3 lugares. E desse lugar, eu vou convidar você a respirar um pouco, observar, sentindo o seu centro. Desse lugar onde você escolhe dar esses passos. Desse lugar, se conscientizando-se de tudo que ouviu, do que foi percebendo em você. Acionando em você esse lugar adulto, maduro, aqui e agora, que escolhe. E eu vou pedir para você dirigir-se e colocar-se em cima da frustração que você escolheu.
e sinta esse lugar. O que acontece em seu corpo, em sentimentos, sensações, pensamentos. E percebendo tudo o que acontece em você. Vai percebendo a carga desse lugar, a dor que há nesse lugar. Talvez sentimentos de impossibilidade. E saia então desse lugar e dirija-se para a sua consciência secundária. Quem faz Pathwork vai além do que você sabe, vai além do que você compreende. E sinta o que acontece no seu corpo nesse lugar. Observa todas as vozes, todos os sentimentos, todas as exigências. Vai percebendo o que acontece no lugar da sua consciência secundária. Quais são as vozes que a sua consciência secundária, que ela exige de você? Quais são as vozes que ela tem? Que sentimentos vão surgindo em você? Que sensações físicas? Como essa consciência secundária atua nessa frustração que você escolheu? E saia desse lugar. E volte para o lugar da frustração. E veja como é essa conversa entre essa área de frustração, essa situação que você escolheu e essa consciência sobreposta, essa consciência secundária. E veja o que acontece no seu corpo, nos seus pensamentos, sentimentos, sensações.
E dirija-se então para a sua consciência divina. E veja o que acontece. Como é estar nesse lugar? Que sentimentos, sensações, pensamentos surgem? Veja o que a sua consciência divina diz sobre essa situação que você escolheu. Como essa consciência divina olha para essa área de frustração, para essa situação específica. E como ela olha para a consciência secundária. Respira nesse lugar. Se apropria desse lugar. Deixa que as tuas células reconheçam esse lugar. E eu vou convidar você a voltar para o lugar da frustração. Dessa área de frustração que você escolheu. E veja como ela se sente. Depois de você ter percorrido esse lugar da sua consciência divina. E volte para o seu próprio lugar. O seu lugar inicial, lá quando você começou e posicionou os 3 lugares. E veja como é. Agora, olhar para a sua frustração, olhar para a sua consciência secundária e para a sua consciência divina. E como agora você pode olhar de uma nova forma, ou não, para essa frustração, para essa dificuldade.
Como você vê agora essa dificuldade? E como você pode integrar cada uma dessas partes? Sua consciência secundária, sua consciência divina, e com elas, como adulto que é, como você pode lidar com essa frustração agora, com cada uma dessas partes em você, em realidade, no presente aqui e agora. E no seu tempo vá voltando devagar. Se quiser registrar algo. E então, se alguém quer fazer alguma pergunta, se alguém quer trazer, compartilhar a sua experiência, ou fazer uma pergunta sobre a sua experiência, ou as duas coisas. Eu quero fazer uma pergunta, Patrícia. Diga, Raimundo. Primeiro que eu fico querendo ver teus olhos, que são lindos. E Eu disse, não falei que você reclamou da outra já uma vez. Pois é, eu quero deixar claro aqui a minha frustração. Vou tirar o óculos, agora eu não preciso ver mais. Agora eu vejo. Bom, como sempre, uma beleza a tua comunicação, a tua condução, uma coisa não só bonita, e o belo a gente sabe também é amor, né? Mas também muito gostoso, muito legal ser conduzido por ti. Especialmente num tema tão delicado, né? E essa visita à nossa condição interna nem sempre é algo que seja fácil realmente de ser feito. Então, eu te agradeço por isso. E eu queria só destacar, fazer uma pergunta que a Ida uma vez chamou a atenção para a gente desse tema, é que essa criança, essa experiência, né, e, portanto, esse círculo todo, é algo que nós vamos fazer a vida toda, né? Nós vamos viver com ele a vida toda. Então, ele é algo que é doloroso, mas é algo que é glorioso também, né? Porque ele nos oferece um prazer como se fosse aquele prazer de ver um filme pela primeira vez, um grande filme muito bom, né? Que é o nosso próprio filme, né? Então, a pergunta é justamente essa: a gente pode produzir tanto nas etapas da dor como nas etapas mais de abertura desse círculo, né? A produção, por exemplo, artística, a produção intelectual, ela está disponível sempre, né? É só para que a gente não fique pensando assim, não, só quando eu conseguir vencer tudo isso é que eu vou produzir. Não, é para a gente produzir nessa situação, no lamaçal mesmo, né? Não é isso? Então, é isso.
É isso, né? Na verdade, a gente não precisa esperar estar perfeito, porque, como eu disse, a gente não vai estar perfeito. O que acontece é que tudo isso nos move para sermos exatamente quem somos, para criarmos exatamente, contribuirmos com a vida exatamente como somos. E sim, quanto mais consciente eu estou, mais livre eu vou estar sendo para expressar essa beleza, para expressar essa grandeza, para expressar esse potencial. Em realidade, não só na exigência, né? que sim, faz parte. É dentro do Pathwork tem algo importante a ser dito, né? Assim, dentro do Pathwork a gente não tem ideia de acabar com o ego. A gente estrutura o ego para fazermos face à vida, para estarmos aqui agora e sim darmos esse melhor. É por isso que eu pedi para vocês estarem no seu lugar primeiro, para depois perceberem o lugar da frustração, da consciência secundária e da consciência divina. Tudo isso faz parte de quem sou eu. Né? Quando eu estou fazendo uma palestra aqui, por exemplo, a minha consciência divina está aqui. E a minha consciência sobreposta está aqui. Quanto mais eu dou voz à minha consciência sobreposta, menos eu consigo estar livre para trazer o que eu sei. Né? Então, por isso que eu disse, se alguns anos alguém me convidasse, eu ia dizer, não vou fazer. Imagina. Né? Agora eu faço desse lugar onde eu posso ouvir essas vozes e também descansar nessa consciência divina, que não é amorzinho e florzinha, não é isso, é uma potência, como você está dizendo. Nesse lugar da consciência divina, eu tenho a maior potência de criação. Quanto mais livre eu estou desse ciclo vicioso, mais potente para criar eu estou. Mais eu trago o meu melhor à vida. Quanto mais eu estou presa nessa criancinha, menos. Porque o que essa criança diz? Eu não vou dar. Eu não vou compartilhar. Eu só quero obter de vocês. Eu quero que vocês me deem. Eu quero que a vida me dê. A vida me deve. Porque o que a gente transfere dos pais, a gente leva para a vida. Por isso que eu pedi a hora da frustração. Eu não quis que vocês ficassem no lugar da criancinha. A dor da criança a gente já conhece. Né? E a historinha que a gente construiu nos protege. Porque é um risco, por exemplo, dar uma palestra aqui. Né? A gente é julgado, a gente é criticado, a gente é avaliado. Mas se eu for ficar presa nisso, eu deixo de dar algo que eu sei, algo que pode contribuir. Para alguns pode ser, para vocês que fazem Pathwork, então esse tema é recorrente. Né? Não aguentam mais ouvir esse tema. Mas quantas vezes a gente ouve e percebe outros lugares? E é desse lugar, quanto mais livre eu estou desse lugar infantil, exigente, que eu quero que a vida me dê e eu não quero dar nada para a vida, é que eu vou estar cada vez mais pleno. O guia mesmo diz que a fé é uma construção, eu preciso arriscar para ver acontecer. Não sei se eu te respondi, porque aí eu dou umas viajadas, então não sei se eu te respondi. Obrigada, Raimundo. Mais alguma pergunta Patrícia, ou alguma partilha? Deixa eu só dar um aviso aqui, assim, a gente está gravando, mas se tiver algo que vocês queiram partilhar, que vocês não desejam que seja né, público, que a gente leve para gravação, pode avisar no chat ou avisar mesmo que a gente dá uma pausa aqui, facilita na hora da edição, tá bom? É verdade. Posso partilhar? Patrícia? Oi, Tânia. Que bom te ver aqui. Quantos anos? Pois é, finalmente a gente se encontra, né? Finalmente. Mas toda hora que eu estou lá, eu vivo lá, eu estou sempre lembrando em você. Primeiro, agradecer assim, a clareza e a doçura com que você trata de um tema
que, embora tenhamos conhecimento e que a gente vivencia o tempo todo com leveza. Então, parabéns. Tá? Obrigada. O interessante de ver é que, assim, a minha frustração vem no sentido dos relacionamentos. E aí que você perceber que a frustração vem muito aquela dor mesmo que ainda é da criança, né? Que você sente que ela está ressentida, magoada e vai carregando isso para o resto da vida. Quando você vai para a consciência superposta, você percebe as suas defesas, o quanto você criou defesas para negar essa frustração. Então, ser forte, não preciso... Deixa eu só te interromper um pouquinho. Você está falando da tua experiência. Você está falando da tua experiência agora. É isso? É porque você, como você está dizendo você, aí eu estou entendendo que você está generalizando, mas você está falando da tua experiência agora. Não. Aham. Tá. Então, quando eu vai para a consciência superposta, você vê também que você criou aquelas defesas ficam arraigadas, né? Como é que eu vou lidar com essa frustração? Eu não preciso, eu me basto, eu sou autossuficiente, e aí eu vou ser a melhor, porque aí aquilo que eu queria vão buscar atrás de mim, vão correr atrás de mim, que não é uma verdade, né? É que a gente cria. E quando você vai para a consciência divina, a primeira pergunta foi assim, a primeira colocação foi assim: de que maneira você plantou isso que você, esse desejo que você quer colher? E aí você percebe o quanto você, no seu egoísmo infantil e que você carrega, né, o quanto você não deu e quer exigir em volta, quer dizer, como volta para aquela criança, aquele círculo. Agora, eu também acho bacana perceber essa evolução da gente quando você começa a colocar o ego a serviço da divindade, que é assim, eu vou me esforçar. Eu sei que eu tenho uma criança que se ressente disso, mas eu também tenho conhecimento que o outro também tem uma criança, né? Então, aí você sai um pouco dessa situação infantilizada e vai mais para o adulto, vamos dizer assim. Eu não nego que me magoei com aquilo, mas eu também entendo o porquê que aquilo aconteceu, que o outro também estava reagindo como eu reagi. Então, aí você consegue controlar a manifestação da criança ferida, do eu inferior, e ficar mais no observador, né? Então, acho que você traz coisas muito importantes, né? Porque, assim, tudo isso aqui passa por estar num lugar de observador, né? Toda essa construção. Ao mesmo tempo, a gente precisa cuidar com esse lugar de eu tenho que estar no observador, ou eu tenho que ter uma determinada postura, ou eu tenho que estar no meu adulto, né? O ponto aqui, nessa interação, eu escolho. E do meu lugar, do meu adulto, nesse momento, por exemplo, eu posso estar amando aquela pessoa, mas ao mesmo tempo eu posso estar odiando e acolher e incluir a reação que o outro me provoca. E olhar o que está por trás. Porque, assim, isso é muito importante compreender. Porque senão a gente começa a ter mais uma exigência de ter que estar no adulto, de ter que... Não, eu só posso estar no meu adulto se eu realmente me trabalho e vou me conscientizando e sim estando no observador. E que às vezes eu vou aceitar o que o outro provoca, mas muitas vezes o que eu preciso do meu adulto maduro é dar limite, dizer, não, Tânia, eu não aceito isso. Eu, mulher adulta, digo, não. Isso me fere. Isso me causa uma dor profunda. E eu posso dar limite. Então, estar vivendo a interação na parceria não é o tempo todo estar amando o outro e nem se submetendo ao que o outro traz. Mas sim, eu posso fazer esse movimento.
né? Eu acolho que nesse momento eu estou te odiando, eu acolho que nesse momento eu estou te amando, eu acolho que tem uma mescla de sentimentos de amor e ódio em determinados momentos, né? Que reproduzem a ferida da minha criança de lá de trás. E a gente também pode dar limites Eu para a acho que o que própria você traz criança é super também, né? importante. Dar limites também para a própria criança, não só para o outro, Também, mas para a própria também. criança, porque às vezes Assim, agora, eu via muito isso com as irmãs lá de Florianópolis, que a única que não mora lá sou eu, as 4 moram lá. Então, eu percebia que quando eu ia passar as férias, né, eu tenho um filho que mora lá, então vira e mexe eu vou, eu vi minha criança pular na frente, sabe? Assim, ela pula porque ela quer ser especial, porque eu cheguei de São Paulo, eu sou a única que mora lá, e aí você tem que ficar acalmando a criança e falar assim, tudo bem, elas te amam, você também ama, mas vamos com calma que não é assim, né? Então, você começar a dar um limite bacana também, não só para o outro, mas para as suas partes também, né? E não é de um lugar onde eu exijo que eu não esteja na criança, é de um lugar que eu acolho, ainda é assim. Eu ainda estou nesse lugar de exigência. Né? E aí eu dou esse colo, eu dou esse acolhimento para essa menininha, porque ninguém mais vai dar, só nós, ninguém mais. Esse caminho realmente é mágico. Ele é. Obrigada, Tânia. Obrigada a você. Vanessa, você queria perguntar algo? Eu queria. Oi, tudo bem, gente? Oi. Boa tarde, boa noite. Obrigada pela palestra. Acho que cada vez que eu escuto, cada vez eu pego uma coisa que eu não peguei. Então, e cada um tem uma forma de falar. Então, para mim, foi muito rico. Eu queria trazer a minha experiência, a minha percepção, assim, na frustração. Eu também trouxe relacionamentos, né? E senti como, esqueci o nome da moça que acabou de falar, esse lugar bem da criança, assim, me veio bem essa energia, de, tipo, eu não quero dar nada. Primeiro veio assim, eu nem desejo para não me frustrar, mas de um lugar meio de nariz empinado. Bem da criança, assim, eu não quero mesmo, sabe? Eu não quero mesmo, para não entrar em contato com a frustração, então um lugar bem infantil. E depois, na segunda consciência, né, na consciência sobreposta, me veio assim umas falas mesmo, que eu não mereço, que eu não sou boa o suficiente, blá, 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 né? E depois, quando você falou para fazer a integração, foi interessante, porque você falou algumas vezes a volta na frustração. E aí, quando eu voltei na frustração, uma hora eu vi assim, tá, tudo bem, eu posso dar, mesmo com medo, assim, eu posso me arriscar um pouco aqui. Eu vi uma abertura depois que eu voltei, né, da consciência maior. Mas na hora de integrar, a minha consciência maior suporta a minha frustração, assim, dando suporte, mas eu quis excluir a segunda consciência. Eu não consegui, eu joguei, porque eu fiz 3 almofadas, então essa aí eu joguei no chão, tipo assim, separei ela. Um desejo de excluir e não acolher essa consciência, sabe? Sobreposta, enfim, não sei, ainda estou processando o que isso quer dizer, mas só queria trazer o movimento que foi, assim, compartilhar como foi para mim e agradecer. Isso é bem importante, porque, na verdade, isso ela está. Então, eu preciso integrá-la, eu preciso sim percebê-la, reconhecê-la, integrá-la. Quanto mais eu faço isso, menos ela vai atuar, mais eu vou estar na consciência divina. E ela também contribui, compreender isso, que esse lugar exigente, que a princípio veio para substituir e conquistar o amor exclusivo, ela vem como um lugar onde eu dou meus talentos também. Ela me ensina, ela me fortalece, ela está aqui também para contribuir. O que parece que é tão horrível também contribui. Todo esse universo nosso Porque esse lugar do julgamento, né? Do julgamento, da autoexigência, eu acho que talvez tenha a ver com como essa também pode ser a voz dos pais, talvez um lugar meu que me vingue, que quer excluir essa voz mesmo, assim. Só eu e a minha consciência divina, né?
Então, essas vozes vêm muito a partir das vozes dos pais. É. Mas que hoje, não é isso que... Não é... É desse lugar da mulher adulta que eu ainda vejo as vozes da mãe, né? Então, como é que o cabelo não está arrumado? Devia estar assim, devia estar assado, devia estar com tal roupa, devia estar estudando, sabendo tudo, todas as 258 palestras. Mas é isso, é o que eu posso. Mas isso também nos impulsiona a dar o nosso melhor. Embora distorcido, lembra? A consciência secundária busca a mesma coisa, busca essa perfeição. Não é? A mesma coisa que a divina. A divina busca, mas é passo a passo. E sim, o que fala naquele último trecho? Né? Que nós estamos... Nossa tarefa é darmos amor na mesma proporção que estamos desejosos de receber. E é só correndo os riscos. É só desse lugar que a gente vai poder dar o nosso melhor. E sim, dar o nosso melhor exige humildade. Que sim, muitas vezes a gente vai ser ferido por essa pessoa que a gente está se relacionando. Que sim, uma relação adulta vai envolver riscos e vai envolver uma certa dor. Sim, é verdade. Quanto mais íntima a relação, mais profunda a relação, mais a gente pode lidar com as dores e frustrações que ela propicia. Ok? Bom, a gente tem 5 minutos para encerrar. Então, Patrícia, diga. antes de encerrar, eu queria só fazer uma solicitação aqui. A gente nunca tinha feito isso e a Patrícia fez essa sugestão e eu achei muito bom, né? Então, eu vou liberar aqui um questionário com alguns campos aqui, responde quem quer, claro. Mas a gente quer só, principalmente para quem não está no grupo compartilhando o caminho, que queira receber, né, os convites e os informes das próximas lives do Diálogos do Caminho, né, nos próximos meses. Eu vou pedir para vocês só colocarem nome, e-mail, telefone, e se tiver alguma sugestão ou comentário, quiser fazer alguma solicitação, alguma sugestão de próximo tema, enfim, fica à vontade, tem um campo lá para isso também, tá bom? Mas ela vai ficar liberada enquanto a gente finaliza aqui, tá? Dá para fazer as duas coisas. Diga, Eu Dulce. queria falar porque, assim, é uma delícia ouvir você, Paty. Adoro ouvir você. Toda essa leveza, essa serenidade, essa profundidade que você traz esse conteúdo para a gente. Fiz o exercício, foi muito bom. E assim, um orgulho, né? Orgulho de ser sua colega de helper, orgulho de ser sua amiga, muito orgulho mesmo. E a razão de eu estar na presidência aqui foi um dos papos que a gente teve, muitos na nossa caminhada juntas, né? E é mais uma coisa que eu agradeço, porque eu tenho crescido muito nesse lugar, aprendido muito. Então, só agradecer mesmo, muito. Obrigada, querida. Muito grata por estar nessa tarefa tão árdua, né? A presidência. Muito grata. Nossa. Muito grata, agradecer a Suzana, que te convidou e que é minha companheira de luta, né? Vida longa, Dulce, vida longa para você. Vida longa, vida longa. E que ela continue escolhendo, né, Suzana? Exato, Então, Suzana, exato. muito grata pelo convite, Roxana também, mas eu acho que ela não está aqui mais. Né? Ela precisou sair porque tinha um compromisso com o filho. Quer dizer, Então, ela tá aqui, ela só está sem o vídeo, mas ela ia sair. Muito grata a vocês pelo convite, muito grata a vocês que assistiram, né, e que permaneceram, inclusive, até o final, muito grata. E Dija, amor eterno. A Dija é uma das parcerias que
realmente eu posso dizer que a gente vive Pathwork, mas assim, e é muito rico, e é muito possível, né? Desse lugar que a gente pode estar em verdade e colocar, né? Isso é uma grande riqueza. Muito grata. É bem confiável, né, Patrícia? Mesmo que a gente se distancie em alguns momentos, mas nem isso tem acontecido, né? Acho que cada vez mais a gente se torna parceiras, assim, amigas, né? E fazendo pathwork entre nós, assim, como necessidade, não aquela necessidade de dependência, mas porque é bom, é gostoso, né? Eu tive que me mover muito, né? Te ouvindo, né? Porque eu estava, enfim, caminhando. E uma delícia também te ouvir e partilhar disso tudo, né? Meio que fazia assim um flashback de tudo que a gente caminhou, tem caminhado juntas, dos trabalhos que a gente fez. Mas tem essa coisa, assim, de você ter, por exemplo, a Dulce disse que você, pelo menos eu entendi assim, que você foi uma das que impulsionou a estar nesse lugar. E mim também. Beijo, Patrícia, muito agradecida. Patrícia, a que você. saudade.